Já estamos prontos para te receber aqui. A conta não Tudo quis bom? entrar, não quis entrar. Corri para pegar um outro celular da minha amiga que estava longe. Mas eu vi uma partezinha, você fez uma introdução maravilhosa e quero dizer que estou muito, muito honrado de te ver, de ser convidado. Uma honra. Anos. Pra gente é uma honra, uma alegria enorme. Queria te dar um abraço, assim, ó, bem virtual. Hum, recebo, recebo, recebo. Recebe. Sim, recebo. Se algo que aprendi ultimamente é a receber. Uau, que Um bom, desafio. que desafio, né? A gente se abrir para receber. Eu Uf, fiz, enquanto a gente tentava a conexão com você, eu fiz um minutinho de silêncio para a gente poder fazer umas respirações profundas. eu vi. Enquanto chegava, algumas pessoas também. Eu quero começar falando que esse é um tema que ele é tão profundo e eu acho que muitos de nós, me incluo nessa, a gente quer cada vez mais criar uma conexão verdadeira com as nossas relações. A teoria, muitas vezes a gente sabe, estamos aqui para nos aprofundar, mas a universidade da vida, que é se relacionar, é um ato de crescimento, né, de evolução, de autoconhecimento. E outro dia eu estava vendo uma live do PAC, acho que ele fez uma live, o PAC está em Bali, ele ficou na quarentena em Bali, sortudo, e e eu vi uma live sua incrível, né? Que era, acho que 7 da manhã aqui no Brasil, sobre sexualidade, intimidade, a comunicação. E logo depois eu escrevi para o PAC, que é um grande amigo, querido, e falei, nossa, que incrível você poder falar disso. Então, assim, antes da gente começar no nosso tema, eu queria pedir a gentileza de você se apresentar. Eu sempre apresento o nosso convidado, mas eu sinto que se você se apresentar, tem mais verdade, naturalidade, e é difícil a gente colocar palavras para Voltei. apresentar uma pessoa, mas voltou. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de quem, da sua caminhada, de como que Ah, você chegou até aqui, e depois você pode focar um pouco também em como você chegou a querer estudar tanto esse tema de se relacionar, né? Então, queria abrir aí para a gente conhecer um pouquinho o PAC. ah, deixa eu recapitular porque tantas coisas. Tudo começou com meus pais sendo muito, muito novos e tendo crianças e não tendo maturidade para se relacionar. Então, cada tanto, cada 2 anos, eles se separavam e a gente tinha que ir com minha mãe morar em outro lugar e aí eles se reencontravam. E assim, até a última vez, onde eu tinha 7 anos, que se separaram por última vez. Com muito respeito e carinho, mas nessa época, um ano antes, quando eu tinha 6, meu pai conheceu o Osho. A gente morava na Argentina, em 87. Ele acabava de voltar daquela revolução nos Estados Unidos, de volta à Índia, e ele conectou porque ele experimentou uma experiência de morte, onde viu que se ele não se transformava, ele morreria. Então, chegou a meditação no caminho dele, e aí ele começou a ler para mim o Osho e as aventuras do Osho enquanto ele era criança. E automaticamente eu me conectei com essas aventuras e com essa figura que eu ainda não conhecia e já fazia as meditações, Kundalini. E eu já estava encantado, também querendo seguir o meu pai e querer o orgulho dele também, mas era para mim algo que já me tocava. E aí ele foi para a Índia e voltou 2 meses depois. E aí foi quando eu mesmo pedi para ele para tomar sanhas, para tomar iniciação com o Osho, porque eu já sentia um chamado, e aí eu recebi esse nome Prempak, que significa amor puro, e que eu demorei muito, E muito tempo para entender, ou para realmente poder penetrar no que significa o amor puro, né? E algo que neste planeta está muito corrompido. E então, 5 anos depois, quando eu tinha 12 anos, chegou a minha hora de ir visitar meu pai na Índia. E aí começou uma outra jornada, uma
se abriu um mundo novo, porque se bem meu pai sumiu por 5 anos, ele morou na Índia, ficou lá. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão 15, aí a gente conseguia os dois entrarem e participarem da comunidade, senão a gente tinha que ficar de fora. E aí cheguei nesse lugar onde tinha milhares de pessoas do mundo inteiro praticando práticas, todas as práticas que um pode imaginar, holísticas, as últimas, desde Zen, budismo, tinha para todos os gostos, né? Tantra, sexualidade, trauma, todo tipo, todas as multiversities de quem está na busca, se conectar com o corpo, dançar, Gurdjieff, danças de Gurdjieff. E então eu pulei nesse mundo novo de cabeça, já comecei a fazer cursos e me lembro, eu tinha 15 anos, fiz o primeiro forte, que era Mystic Rose, onde era uma semana chorando, 2 horas por dia, por uma semana de choro, uma semana de riso, uma semana riso. Então, aquilo, todas as histórias pelas quais você chorou, agora você ri. Né? E a terceira semana, silêncio. Né? E isso já me tocou, já algo aconteceu ali comigo, né? Porque se bem eu já estava na celebração, já estava aprendendo o que significava meditar, isso já foi um impacto forte. E ao mesmo tempo, cada vez que eu voltava para a Argentina, eu tinha que lidar com o normal, da vida cotidiana do bairro, da escola, das pessoas. E para mim era muito, muito, muito difícil essa mudança, porque era como vir do paraíso para a limitação, o julgamento, a reprimenda, né? É tudo isso que a gente vive na sociedade normal. Então, é longo o caminho, mas eu sempre eu nasci com a lua em câncer, ascendente em câncer, graças a Deus, de Capricórnio, mas tenho uma sensibilidade muito grande, o que me fez me perder, né, no mundo das emoções. Muito difícil saber o que eu sinto, porque eu sinto tudo, o meu e o do outro e do vizinho. Então me deu como um fogo para eu tentar achar quem eu sou dentro de todo esse mundo de emoções e de sentimentos, né? Então, ali onde começou a busca, né? Fiz muitas coisas para tentar reparar o meu sistema humano, que eu achava que tinha problemas, né? Tinha aspectos que eu não gostava, né? E que eu achava que eu tinha que repará-los, fazendo todo tipo de grupos e experiências e treinamentos espirituais para tentar criar uma experiência onde eu me sentisse finalmente em paz. Então, realmente as experiências eram maravilhosas, só que tinham uma data de vencimento, como toda experiência. A única coisa que nunca muda é a mudança. E a experiência tem essa regra, o normal dela é mudar. Então, se eu quero me firmar numa experiência e me achar numa experiência, o que vou criar é um sofrimento contínuo, porque não tem como eu achar estabilidade numa experiência, né? Então eu entendi que, se bem é muito bonito poder experimentar todas essas coisas que este mundo espiritual traz, me dei conta que tinha uma outra coisa em mim, que era consciente das mudanças das experiências, né? Que era o silêncio, o observador, o testemunho de tudo que está em constante movimento. Mas o que me levou a querer saber mais sobre relacionamentos, porque tinha uma grande dificuldade para poder honrar quem eu sou e para poder primeiro saber quem eu sou, né? A gente se encontra com alguém e para mim era muito fácil me perder na outra pessoa, me perder de quem eu era. Depois de um tempo era como se fosse, já perdi minha liberdade, perdi quem eu sou, perdi minha força. O que está acontecendo? Acho que você e todo mundo já passou uma ou todas as vezes por isso, né? Muitas vezes. E então
eu venho fazendo um trabalho que chama ISTA, Uhum, onde é uma experiência xamânica, espiritual e de sexualidade, tudo junto, né? Onde traz a conexão do céu e da terra, né? E isto era justamente o que estava faltando, em me poder mergulhar no meu corpo, onde eu estou uhum. encarnado, né? E poder mergulhar nas sombras que eh, estavam jogando sem eu perceber. Então, me trouxe um enraizamento e uma revolução realmente de como eu lido com quem eu sou hoje. Né? E isso eu quero falar e eu quero trazer uma das ferramentas, mas depois pode ser. Pode Tem ser. alguma? Sim. Tenho. Tem eu acho que tem algumas pessoas aqui pedindo para tirar o comentário. Eu queria pedir para a gente deixar, porque se alguém quiser conversar e quiser perguntar alguma coisa para o PAC, eu acho que é legal deixar esse canal aberto, porque senão a gente fica muito uma via só, né? A gente que fala, mas não tem interatividade. Então, Sim. eu acho que é Sim, legal, qualquer, assim. qualquer pergunta é bem-vinda, seguro. Mas é muito bem-vindo. Isso, e vamos deixar esse papo aberto, assim, para a gente poder trocar um pouco com vocês também. É, eu fiquei muito reflexiva, assim, eu acho que foi, eu te falei, uma das melhores lives que eu vi nessa quarentena foi a sua, Ah, uau. porque ela me tocou num lugar muito profundo de como você trouxe a comunicação como a chave para criar intimidade no relacionamento. E eu acho que a gente se relaciona, a gente se doa, a gente se abre para o outro. É o que você falou, né? Muitas vezes a gente já não sabe mais qual que é o nosso limite, qual que é o do outro. A gente acaba não se perdendo de nós mesmos, porque a gente já não sabe mais quem a gente é, porque você abre e dá tudo. E de repente o outro não te quer mais, o outro, as relações elas começaram a ficar relações muito plásticas, superficiais, eu acho que isso em geral, né? E o quanto que se a gente puder realmente se conectar com um lugar verdadeiro dentro de nós, da comunicação, né? O que que a gente pode, como que a gente pode explorar essa intimidade com a comunicação? Eu amei, assim, o que você falou. Se você puder falar um pouco disso, Sim. eu acho que a gente tem bastante a aprender. Então, uma das coisas que eu me dei conta é que a gente experimenta a realidade de acordo ao que a gente acredita internamente. Não? Então, Uhum, é como se fosse que essa realidade é fractal. Aquilo que eu cultivo dentro, eu experimento fora, né? Mas o que a gente precisa aprender como primeiro princípio é assumir a responsabilidade daquilo que eu cultivo internamente, né? Porque uma vez que eu faço isso, a minha realidade se torna um espelho de mim mesmo. uhum, Então, ao fazer isso, eu aproveito cada oportunidade que eu me engatilho para me investigar, ao invés de fazer o outro responsável de como eu me sinto, né? A gente aprendeu a fazer todo mundo, o mundo inteiro responsável de como eu me sinto, mas em uhum. nenhum momento assumir e mergulhar dentro para ver o que acontece realmente, né? Então, este é o primeiro passo para poder criar intimidade com o outro, é poder criar intimidade comigo mesmo. Porque se eu estou querendo suprimir os aspectos que eu não gosto, porque são negativos, entre aspas, e assim foi ensinado, eu não vou conseguir criar uma relação saudável com o outro. Porque o tempo inteiro eu vou estar tentando controlar para eu não sentir isto ou aquilo. Então, a Uhum. primeira coisa que eu estou praticando é dar as bem-vindas a todos os meus aspectos, a todo o meu ser. Porque se eu não faço isso por mim, ninguém vai poder fazer. Não tem como. Então, E acho que tem um aspecto, né, Pá, que só trazendo um parênteses aqui, que eu acho que a gente é acostumado em querer agradar o outro. A gente cresce querendo agradar. Então, sim, e aí super. eu suprimo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo para ficar Claro,
um Eu, pleaser, né? Um agradador, uma pessoa que tá o é, tempo porque todo e eu vou me perdendo de mim mesma, né? a gente aprendeu isso de criança, né? A gente Uhum. aprendeu na verdade, recebeu todo tipo de invasões e desrespeitos e a gente teve que se render para poder receber amor e vida, de fato, né? Uma forma de sobrevivência. Então a gente vai ao mundo justamente tentando agradar para eu me sentir validado, para eu me sentir respeitado, né? Mas finalmente chega um ponto que eu preciso poder entender qual é o jogo que eu estou jogando e poder me observar, porque se eu não faço isso, se eu não consigo olhar para mim e ver as minhas necessidades, e esse é um dos grandes desafios humanos, é poder conectar com a necessidade real. A gente já foi muito longe da necessidade real, num mundo onde todas as possibilidades estão na mão, em termos de experiências e coisas e consumos. Mas será que tudo isso realmente satisfaz o que eu preciso? É como se fosse a criança falou para os pais: eu tenho sede. Não se preocupe, meu filho. E aqui, quando você estuda e seja um profissional bem-sucedido e compre uma casa e se case e tenha família, você vai satisfazer a sua sede. Né? Uhum. Mas era só beber água. Era mais simples. Né? Então, é como se fosse reconectar com a criança interior para poder saber qual é o minha verdadeira necessidade. Esta é a grande prática, voltar como se fosse a se conectar com o eu pequeno, pequenino, que é a minha essência, é a minha natureza. E eu preciso criar um canal de diálogo para poder dar suporte a essa criança que tudo o que quer é ser vista, ser aceita, ser nutrida por tudo aquilo que ela não recebeu dos pais. Mas agora eu, como adulto, olho para ela e dou o que ela precisa. Ela precisa se sentir segura para poder viver, para poder experienciar, para poder se aventurar na vida. Então isso é o primeiro passo, como se fosse, né? Para Uhum. poder gerar uma dinâmica mais saudável. O que acha? Acho ótimo, acho que em todos os relacionamentos, e se a gente traz assim essa criança e as suas necessidades reais, os seus desejos, os seus medos, né, para o nosso relacionamento íntimo, que eu acho que é onde tem um quantum de energia trocada maior do que em outros relacionamentos. E acho que tem grandes tabus, né, do como que eu consigo me Grande. relacionar Nossa. com intimidade, porque eu não quero invadir o espaço do outro, mas eu acabo invadindo. Alguém falou aqui, eu me doei tanto que não sobrou nada de mim, então a gente vai, se esvazia, ao invés de a gente estar plena, a gente vai, né, se esvazia inteiro. Então, eu fazer uma Sim. pergunta aqui, né? Por que que a gente se preocupa em como fazer durar a relação no tempo e a gente se perde na capacidade de estar em presença? Porque como você vê isso, assim? Pois é, isso é o hábito que a gente tem de, de tentar achar a segurança no, 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 no futuro. Porque se eu não tenho um plano, a minha mente fica muito perdida. Né? Ficar no vazio é como se fosse a morte. Então, eu tento de tudo para saber exatamente o controle que eu tenho sobre a realidade. Porque eu tenho investido na realidade todos os meus sonhos. Né? E Uhum, esses sonhos estão basados na crença das necessidades que eu penso que necessito. Né? Mas, ao tentar controlar o futuro, a gente perde o presente. Né? Ao colocar nossa meta em chegar em algum lugar que a gente acha que a gente quer, perde completamente a capacidade de estar presente no que está acontecendo agora. Então, não tem mais uma leitura espontânea do que está acontecendo, porque tudo que eu vejo é aquilo que eu quero.
Então, como que eu posso ver o outro? Não tá, o outro não está mais, o outro se tornou o objeto que vai me permitir realizar o meu desejo lá no futuro. Então, a gente está num momento que é uma grande oportunidade, onde todas as estruturas caíram, de certa maneira, porque parou o mundo, né? Tudo o que eu achei que eu ia fazer, agora não tem mais certeza, não tem certeza nenhuma, que é a realidade básica de que não existe certeza a não ser que eu estou aqui agora vivo e de que a morte um dia vai chegar. Uhum. O resto eu não tenho como controlar. Nem o meu coração, nem o batimento cardíaco eu controlo. Eu tentando controlar a vida toda. Então, quando a gente começa a se dar conta de que tudo surge deste momento, ao mesmo tempo que dá um certo pânico, porque eu não sei para onde eu vou, também dá uma liberdade de eu poder ser espontâneo, né? Porque neste momento eu preciso olhar o que eu preciso. Uhum. Então, quando eu começo a ser mais real e criar um canal de comunicação íntimo comigo mesmo, né, para poder abraçar toda a totalidade do meu ser, eu estou pronto para poder me comunicar com o outro, né? Porque quando eu faço isso por mim, eu ativo o princípio de respeito. Começo a poder olhar e poder ver, como bem falou, os meus limites, os meus desejos, e começo a poder honrá-los. Uhum. Porque agora começo a ser soberano de quem eu sou, né? A gente foi condicionado pelas religiões a ter culpa, a ter vergonha da nossa sexualidade, Uhum. que é vida, que é o mais natural e de que é maravilhoso conectar de uma maneira natural. Mas a gente tem vergonha e tem culpa de ter desejo, de ter prazer. As mulheres foram muito condicionadas, né? Então, precisa ter uma pequena revolução interna, onde o corpo feminino, a mulher, começa a poder se relacionar com ela mesma sem dar mais bola a todas as vozes que foram sendo coletadas nas circunstâncias e podendo se conectar com o meu corpo, com este corpo maravilhoso que me dá a possibilidade de experienciar e de ter prazer. Porque se a gente não tem prazer, a gente não tem como se conectar com a grandiosidade além de eu. Tem algo magnífico acontecendo e eu estou tão na minha mente criando problemas que eu perco a capacidade de estar em presença no milagre que está acontecendo a cada instante, né? Sim. E eu acho que você falou uma palavra muito importante, assim, a gente está tão na cabeça, acho que o mundo fez a gente ficar tão intelectual que esse lugar de prazer, de sentir, ele ainda é muito influenciado pelo intelectual. E como é que a Muito. gente pode se libertar disso? Como você falou, a espontaneidade, que eu acho maravilhosa. E Muito. poder. É um treino, né, Pac? É um Porque. treino. Porque recuperar a soberania do meu corpo requer Uhum, que eu me conecte com ele. E me conecte com todos os aspectos, inclusive a dor. A gente não vai nunca conseguir experienciar o êxtase se não permite a dor. E a gente foge da dor, foge do desconforto, com uhum, todas as distrações que a gente acha neste mundo, né? Porque, primeiro que sentir dor parece não ser muito aceito pela sociedade, né? A gente não tem uma relação normal com a dor. Mas a uhum. dor E ela é tão natural. é Ela natural habita dentro de todos nós, né? e é um grande mestre, Uhum, que no momento que a gente suprime ela, a gente perde a possibilidade de ter de receber o tesouro que este mestre tem. Então, é como se fosse mudar a perspectiva de achar que tem sentimentos bons e que eu quero cultivar,
e tem sentimentos ruins que eu quero evitar. Agora a gente de repente diz, bom, vamos tentar algo novo. Tudo é bem-vindo. Especialmente aquilo que eu evitei toda a minha vida. Vem a mim que eu quero sentir. Eu vou sentir, vou me dar a possibilidade de sentir, vou dar o espaço interno para sentir o que precisa ser sentido, né? E mergulhar nesta inteligência emocional que tem algo para que está gritando para ser visto. Uhum. O que acontece com algo que não tem luz, que não tem nutrição, que não apodrece, né? Fica como no escuro e fica cheio de musgos. Então é como se fosse a gente suprimiu tanto que agora tem um pouco de cheiro quando sai, um cheiro ruim. Mas Uhum. é porque a gente não deu a atenção que precisava dar, não soube, não estava disponível. Mas agora a gente estamos num momento que precisa fazer esse trabalho, precisa poder olhar a esses aspectos, né? Então, o trabalho é de se reconectar com o corpo, de dar espaço de forma compassiva, não tentando solucionar nada, não tentando modificar, e certamente saindo da mente que julga, melhor ou pior, e comparando. A gente quer se conectar de forma direta com o que acontece internamente, de forma neutra, né? Uhum. Com amorosidade, como se fosse... Porque o mundo está... Eu sinto, porque eu estou nesse trabalho de recuperar o feminino, que tem sido há milênios suprimido, escravizado. O feminino não só na mulher, mas no homem, que também tem, né? O homem também foi vítima da escravidão do feminino dentro dele. Por isso se tornou um masculino corrompido. E agora que estamos num tempo onde está chegando este feminino, está colocando o masculino no lugar, né? Ao mesmo tempo. E é uma grande aventura, porque... Porque ser feminino também, o que que é ser mais, resgatar esse feminino para você? Para mim é ser capaz de, de ser vulnerável, de mostrar a sensibilidade, de mostrar os meus medos, de poder receber, de poder poder dar, mas saber quando é suficiente, porque é necessário agora que a outra pessoa se empodere para poder me dar aquilo que ela tem e eu poder receber isso. É um ato de grande humildade poder receber o que o outro tem a dar, por mais pouco que seja, né? E antes eu não permitia porque achava que já tinha tudo. Então eu me virava, não se preocupe, eu te dou tudo e me viro. E depois eu ficava completamente vazio. Mas era de uma grande arrogância da minha parte nas minhas relações. Então, E à acaba medida... desconectando, né, Pac? Como que Sim, acho que o que você está falando é lindo, vindo de um homem, e acho que seria lindo vindo de uma mulher também, que as mulheres ficaram muito masculinizadas também, né? Mas como é lindo ver um homem falar que você aprendeu a receber, a ficar vulnerável, a falar dos seus medos, porque se torna mais real, se torna mais verdadeiro. Nós não somos feitos de plástico, nós precisamos, todos nós temos os nossos, né, êxtases, as nossas formas de se divertir, de se expressar, e todos nós temos a nossa dor mais profunda, os nossos medos, os nossos limites, e por que que a gente não conversa isso com quem a gente está se relacionando? Por que que né? isso é escondido como se fosse algo ruim e que se eu revelar isso para o outro, eu vou ser rejeitada, porque é um sinal de fracasso, de fraqueza, né? E eu acho Né? que e aí os relacionamentos não duram, porque quando você descobre tudo isso, você fala, nossa, eu dei tudo, fiquei vazia, já não faz mais sentido, eu não gosto mais dessa pessoa, não quero me relacionar mais com essa pessoa, quando na Por, verdade é, foi muito mais de nós, né? Porque a gente não soube estabelecer essa intimidade, assim. isso.
né? Então, a gente, ao assumir a responsabilidade, não espero mais que o outro me dê o que eu preciso. Eu me nutro, eu me dou o que eu preciso, dando espaço a comunicar o que eu preciso ao outro, né? Então, Como que a gente comunica, Pac? uma das grandes ferramentas que Sim. eu falei mais extensa na outra live, mas aqui eu vou trazer uma mais compacta e prática, que é falar dos medos, dos limites e dos desejos, né? Que, fácil, vai fazer. Vai ver quais são realmente os seus limites, porque aqui agora estamos falando de especificidade, de poder, no detalhe, descobrir o que é o desejo de verdade e até onde eu quero chegar. Porque a única forma de poder investigar na sexualidade é criando uma situação de segurança. E a segurança acontece quando eu sei meus limites. E aconteceu tanto trauma no sexo que a gente já se perdeu, ficou muito longe dos limites, né? E a gente se machucou no caminho. E é triste quando a gente vê quão longe a gente foi e quantas situações abusivas a gente permitiu por não saber expressar meus limites. Do momento não depois. A gente se encontra e a gente conversa antes de qualquer coisa. Porque nessa conversa eu vou saber quem você é, porque você vai se revelar, e eu vou me revelar. E a gente vai ver se tem alguma coisa em comum ou não. Porque para que eu vou estar com alguém que depois vou me dar conta não tem nada a ver comigo? Não sabe me respeitar, não sabe honrar os meus desejos, né? Eu vou sair machucado. Então, começo a me fazer um serviço ao investigar e ter mais claridade o meu mundo interno. E isso, por isso que é a conexão com a criança, porque a criança, ela sabe muito bem o limite, né? Ela sabe muito bem os boundaries, os limites para ela se sentir segura e vista e considerada. Por isso a conexão, porque aí a criança pode brincar. E ela pode ser espontânea, né? E a gente tudo que quer é poder brincar. A gente quer brincar na vida, quer poder se aventurar de fato. E estamos agora tendo uma nova oportunidade, que é o mundo para e como que eu quero continuar a minha vida? Né? Vale a pena ir atrás dos mesmos desejos, uma vez que eu me conecto com as minhas necessidades essenciais? Será que eu estava alinhado na minha vida com o que eu preciso, de fato? Né? Então, parece algo simples, mas é revolucionário, porque começo a criar intimidade comigo mesmo, automaticamente crio intimidade com o outro. E também muitas relações começam a cair porque não estavam alinhadas comigo, né? Estavam alinhadas com o que eu pretendia ser ao me comparar com o estereotipo que me foi ensinado. Mas quem quer viver a vida do outro? Se Deus, sua existência me criou deste jeito singular, único, por que eu vou achar que tenho que ser diferente? É uma falta de respeito completa para a existência que me criou desta forma única, né? Então eu começo a honrar a minha naturalidade. Ao fazer isso, eu começo a viver em plenitude, né? Me permitindo, né? Fala. Tô adorando, tô recebendo. Recebendo. Esta quarentena também me trouxe a possibilidade de criar intimidade de um relacionamento também, né? Porque eu sou um cigano neste mundo, um nômade, né? Por mais que passei muito tempo no Brasil, eu me sinto do mundo e além. A gente não falou, mas o Pac, você morou 20 anos em São Paulo, né? Entre muitas viagens, mas... como base, né? E agora já há 2 anos que não, e antes também, mas sim, por isso que meu português é tão bom, né? Mas não vamos falar disso. Então, para mim não tinha
porque eu estava em contínuo movimento, não tinha oportunidade de criar intimidade além de um certo tempo, 2 semanas, um mês, eu já estava indo embora, próximo. Então, se bem eu realizei o que eu desejava, que era essa liberdade de movimento, também eu percebi que faltava a possibilidade de poder enraizar e poder ter períodos de tempo mais extensos para poder me encontrar com as minhas resistências, me encontrar com os meus medos e poder praticar intimidade, além do momento lua de mel, né? O começo é Das maravilhoso. primeiras paixões, os primeiros dias de paixão, mas poder se aprofundar, né? Já fazia um tempo que eu não me relacionava assim. Então, e eu vejo como tem resistências, né, a estar com o outro. Porque a única forma de eu poder estar com o outro é se eu posso ser real, né? Então, eu tenho que fazer a prática de continuamente poder comunicar o que está acontecendo comigo, para poder gerar uma relação que seja justa para os dois, que seja em respeito da individualidade de ambos, né? Então, Perfeito. é um exercício contínuo de poder criar isto, porque, de fato, não tem nenhuma estrutura onde eu possa me encaixar mais. Não tem como. Estamos num momento onde a gente tem que criar a partir da necessidade de ambos. Então vai gerar uma entidade, uma terceira entidade única. E só vai ser única porque tem dois indivíduos com necessidades únicas agora. E talvez mude amanhã, mas é como se fosse um contínuo criar uma obra de arte todos os dias, né? Então, por isso que a gente para de se focar, tentar entender como fazer para esta relação durar anos e começa a ter presença, porque dessa maneira este momento cria um momento lindo, né? Um momento lindo cria mais momentos lindos. Sim. Esta é a mágica, né, de estar vivo, poder estar se relacionando comigo mesmo e poder me permitir ser como eu sou, sem me condenar, sem me comparar. E mesmo que as mentes façam tudo isso, eu tenho compaixão com esse aspecto também. Né? Mas então, eu trazer na minha vida a realidade de quem eu sou a cada momento. Porque hoje eu tenho essa necessidade. E quando mude, eu também vou me atualizar. Então, isso cria um espaço seguro para poder brincar, onde os dois são vistos, né? Onde os dois estão livres para se relacionar. Porque eu acho que a liberdade virou um antônimo, né, de se relacionar. E eu acho que a liberdade, a gente tem que estar num relacionamento sendo livre para ser quem a gente é, para poder falar de tudo que você falou, né, dos desejos, dos meus medos, dos meus limites, e poder ser verdadeira. Porque se a gente não consegue ter um campo, um container seguro, em algum lugar eu vou estar mentindo pro outro, só que eu tô mentindo para mim mesma. E eu acho que você falou aqui da quarentena, eu ouvi muitos casais se formarem e eu ouvi muitos casais se separarem. Então eu acho que foi um momento assim de muitos casais que estavam há muito tempo juntos e já não estavam mais sendo verdadeiros e o relacionamento ruiu. E eu tenho vários amigos que se separaram nessa quarentena porque eu acho que eles tiveram a oportunidade de parar tudo e se olhar, né? Exatamente. E muitas pessoas com calma também, de alguma forma, foram criando mais intimidade, mais profundidade. E a gente está se dando a chance de brincar, né? De experimentar e de poder experimentar essa vida que você fala, né? Esse se relacionar de um lugar puro, nesse amor verdadeiro. E que a gente possa ter mais coragem, precisa muita coragem, tá? Coragem, coragem. Porque ninguém está me julgando a não ser eu mesmo. O amor Sim. puro que eu descobri não é o ser legal e o ser bom. É poder perceber como a existência me deu permissão absoluta para ser.
para me experimentar, né? Isso é compaixão, é assistência me deu a vida, vai criança, brinca. Então, eu ter a coragem de me permitir, porque ao falar de desejos, dá um cagaço, dá um medo poder se expor, dá um medo falar dos meus medos e do que eu gostaria, né? Dá um medo porque você falou, e se o outro me rejeita, né? Mas Porque eu estou descobre aqui, que eu não sou perfeita, né? sim, mas no momento que eu paro de me rejeitar, eu já não estou mais preocupado se o outro me aceita ou não me aceita. Eu estou interessado em colocar na mesa e ver se a gente pode chegar num acordo mútuo. Porque se a gente não consegue ter um acordo onde os dois estão vistos, então a gente não tem como continuar em amor, num relacionamento romântico, sexual, né? E tudo bem, mas com respeito, se vendo, né? Então não precisa gerar um caos dramático, porque você não me dá o que eu quero e eu não te dou o que você quer, e aí a gente briga. Numa conversa de 2 horas, a gente vai saber onde cada um está e vamos saber se é possível ou não. E no momento que se abre esse jogo, me dá até arrepios, porque eu sou visto, eu me sinto visto, mas tem algo que eu quando ouço o outro, eu preciso praticar, que é a escuta consciente, onde eu não estou manipulando internamente para saber se os desejos dele vão afetar os meus desejos. Eu estou de coração aberto, querendo saber quem a outra pessoa é. Então estou como um espelho, em silêncio, receptivo, né? Então a outra pessoa tem um espaço e a segurança para poder falar, porque se eu então reaciono com o que a outra pessoa quer, a outra pessoa se fecha automaticamente. Então, poder abrir esse espaço de respeito é uma revolução, porque no momento que eu coloco na mesa o que eu tenho na mente, primeiro que perde o peso de tê-lo na minha mente continuamente. Eu coloco na mesa, pronto, já me libertei do peso. Agora, às vezes não é necessário nem suprir esse desejo, levá-lo na realidade, mas poder falar, né? Poder me permitir falar sem a vergonha e a culpa que foi instalada na minha mente. Então, essa permissão já é uma grande revolução. Perfeito. Acho que queria te fazer uma pergunta, Amado. É, a gente continua. Eu tenho várias perguntas aqui, acho que as pessoas também, para a gente continuar o finzinho do nosso papo aqui. Ou você gostaria de fazer uma prática para silenciar um pouco, integrar o que a gente está conversando? O que que você sente nesse momento? Eu gostaria, o que vem para mim agora é trazer para um convite para os homens e para as mulheres, né? Oba! Primeiro para meus brothers. A gente precisa primeiro ter paciência, conectar com o homem em mim que é capaz de soster a mulher por completo, dar o espaço para ela ser por completo. Mesmo que às vezes tenha uma estabilidade emocional que me perturbe e eu não saiba como lidar com ela. Usar isso como uma prática de como eu poderia lidar com as minhas emoções. Então, ao soster espaço para a minha mulher, para a minha amante ou a minha companheira, eu pratico como é soster espaço para minhas próprias emoções e a minha vulnerabilidade. Então, eu experimento esse campo de soster a mulher durante todos os momentos que ela tem, de uma forma calma,
sem reacionar, sem achar que ela que é pessoal comigo e que eu estou errado. São simplesmente estar com ela. Então, isso dá a possibilidade da mulher relaxar. E a única forma de poder ter prazer no sexo é podendo estar relaxado, podendo se entregar. Então, no momento que eu consigo criar esse espaço para a mulher, ela consegue se relaxar. Né? Então, no momento que ela se relaxa, a gente pode, então, brincar, sabendo quais são os desejos, sabendo quais são os limites, e sempre podendo fazer um check-in. Como está? Como está? Né? Mas agora, entrando na prática sexual em si, eu convido os meus parceiros, os meus brothers, a conectarem o lingam com o coração. Né? Fazer essa prática não só no ato sexual, mas enquanto está se dando prazer sozinho, conectar com o coração. Isso, meus irmãos, isso eu quero deixar esse convite de conectar o seu lingam com seu coração. E enquanto está na relação penetrando, penetra a partir do coração, como se fosse o coração se ilumina e cria uma conexão luminosa com seu lingam que entra e encosta o coração dela. Faça isso, meu irmão. É algo maravilhoso que eu aprendi e que faz toda a diferença, tá? Claro que posso aprofundar muito mais, mas não temos tempo. E para as mulheres, minhas irmãs, o convite é poder se conectar com seu yoni, a sua vagina, o seu útero. Criar internamente um campo, uma conexão, como se você se conectasse com uma inteligência à parte, com o intuito de saber o que ela precisa para poder se relaxar. Ela tem um potencial incrível de te dar prazer, mas precisa que você se conecte com ela. Trabalhos como o da Maria Barreto e muitas outras mulheres que estão de volta conectando com a sexualidade e o sagrado feminino. E tem uma prática que acho muito importante, que é a de colocar um espelho e nua se coloca frente ao espelho e se olha o seu yoni no espelho. Parece algo simples, mas não é. Posso garantir, eu não tenho yoni, mas eu posso garantir que não é. É um desafio grande, porque vai se encontrar com tantas ideias, tantos julgamentos que você tinha a respeito do seu próprio corpo e como isso atrapalha a sua relação com seu corpo e a sua possibilidade de relaxar numa relação sexual. Então, criar intimidade com seu órgão e como se você fosse o homem que você toca a si mesma como sua mulher gostaria de ser tocada. Então começa a se experimentar e a experimentar qual é a forma como você gosta de ser tocada no seu corpo e no seu yoni. Né? Isto é fundamental, criar este link com seu desejo, com seu prazer, para depois poder estar com seu parceiro de forma que você possa dizer como. Né? Parar de pensar que ele tem que fazer o trabalho sozinho e achar o seu ponto sozinho e ele tem que saber. Ele não sabe, ele precisa de ser guiado também. Né? Ele precisa que você mostre um pouco também, que você possa expor o seu desejo. Porque você quer sair satisfeita do encontro sexual. É como se você colocasse você em primeiro lugar e o seu desejo, eu vou ser 100% egoísta e agora eu quero saber do meu desejo. Chega de servir o homem.
Que o homem me sirva, e para isso eu preciso comunicar. Isso dá medo, dá vergonha, dá culpa, como? Mas precisa tirar todos esses conceitos para se relacionar de forma natural, com o que é tão natural. Então, essa é uma meditação que a gente não pode fazer aqui, agora. Mas para que cada um possa fazer essa prática, porque Sim. né, é especial. Então, é um convite que é fácil. É um convite que pode ser incluído tanto a comunicação, sentar e criar um espaço sem data de finalizar, ou pode, às vezes tem pouco tempo, mas medos, limites e desejos. Então, eu falo, você me ouve, eu termino e você pode até repetir o que eu falei, para ver se realmente você me escutou. Uhum. Aí eu falo sim, ou você esqueceu disto, isto, então deixa bem claro. E aí muda e você fala agora. Qual é o seu medo nesta relação? Quais são os seus medos? E eu escuto de maneira neutra e depois repito o que você falou. O que eu entendi? Então, medos, limites e desejos, e isso já é maravilhoso e pode ser praticado com sua mãe, com seu irmão, né? Pode trazer Todas. todas as relações, porque a gente quer ser real com todas as relações. Uhum. Chega de se esconder, né? Que apareça quem é real, de verdade. E é um processo de profundo autoconhecimento. O que a gente está falando aqui, de criar relações íntimas, é você se conhecer para depois se revelar para o outro quem você é, verdadeiro, né? Né? E conhecer o outro, porque às vezes a gente está com alguém que a gente nem conhece. Né? E às vezes a pessoa nem se conhece, ela está ali cumprindo um ato de se relacionar, mas é muito mais do que isso, né? Pode ser realmente um universo novo ali. Opa, que a Sim. gente tem 50 segundos, porque a live corta. Só pra gente finalizar. Eu acho que o outro exercício, o outro exercício você falou, mas olha, que lindo, que Muito precioso. obrigado. Obrigado. A gente que agradece, receba aqui, ó, quase 200 gratidões e muito agradecida a todos nós pelo seu caminho, pelo seu brilho, pela sua clareza de se comunicar, pelo seu coração puro e por estar com a gente hoje Oh. aqui, ó. Teve gente que falou, ganhei meu dia. Com certeza a gente Ah, ganhou nosso que dia lindo. e